Salve, salve, galera ligada aqui no canal Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Vídeo de hoje vamos falar aí sobre o Internacional, que acabou perdendo para o São Paulo nesse domingo no Beira-Rio, tomou 2-1 do tricolor do Morumbi e o Inter vive talvez o seu pior momento na temporada, né? Muitos questionamentos ao trabalho do técnico Roger Machado, que me parece ter chegado no teto. Me parece que o Roger Machado não consegue mais extrair nada desse time e o Internacional vai mais uma vez vivendo aquele ciclo vicioso, né? De chegar no momento decisivo, no momento em que necessita dar algo mais, o time dá aquela estagnada e acaba, né, sendo totalmente dominado pelos seus adversários. Foi assim que aconteceu com o Fluminense na Copa do Brasil e foi assim que aconteceu nesse domingo contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. E eu acho que tem-se uma cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente no Internacional, a falta de time que tem a direção do Internacional. Sem contar em todos os problemas que a direção tem. Falta de habilidade para negociar jogadores, falta de convicção na hora de fechar o negócio, fama de caloteiro e, principalmente, ser uma direção, uma parte administrativa lerda. Não é possível que o Internacional não tenha conseguido mandar a documentação, receber a documentação, enfim, hoje os meios eletrônicos, eles facilitam qualquer tipo de negócio. Eu não posso acreditar que o Flamengo, que fez contratações do futebol europeu, como o Saúl, como o Samuel Lino, que foi uma negociação de 15 milhões de euros, um montante significativo de dinheiro, que o Flamengo tenha conseguido operacionalizar a transferência antes do Internacional e tenha conseguido a documentação. Se fala, por exemplo, do Alan Rodrigues há pelo menos 2 meses no Beira-Rio. Não é possível que em 2 meses a diretoria do Internacional não conseguiu agilizar todo o processo de negociação com o atleta e tenha conseguido apresentar as garantias e tenha conseguido deixar o jogador à disposição do treinador para o jogo contra a equipe do Fluminense. Então, o Alan Rodrigues estreou nesse jogo contra o São Paulo, foi um dos melhores em campo, ou um dos menos piores, né, do que se salvou, e não vai estar à disposição no jogo que talvez do ano contra a equipe do Fluminense lá no Maracanã pela Copa do Brasil, com o Inter necessitando vencer o resultado. Então, são sucessões de erros consecutivos que o Internacional comete, né, com perdão na redundância aí, né, e que acabam acarretando diretamente no departamento de futebol. E uma das decisões lentas que a direção toma é fazer uma análise sobre o trabalho, né? Foi assim com o Mano Menezes. O Mano Menezes teve uma sequência de 5 derrotas, né? E o presidente, Alessandro Barcelos, não demitiu o Mano Menezes. Aí no momento que deu uma brecha ali, ele demite o Mano Menezes e traz de volta o Eduardo Cudê. E vamos combinar também, né, que há uma rede de proteção ao dito treinador da aldeia. O treinador da aldeia, ele está sempre imune a críticas. A culpa é sempre dos outros. A culpa nunca é do treinador dito da aldeia. E a gente sabe quem são os aspones que estão na linha de frente para defender o Roger. São 3 derrotas no Campeonato Brasileiro dentro do Beira-Rio. Local onde o Inter deveria ser forte. O Inter tem sido amplamente dominado pelos seus adversários. Foi dominado pelo Fluminense, foi dominado pelo Vasco e foi dominado pelo São Paulo. São 3 jogos ruins, péssimos do Inter, sem contar nos jogos em que o Inter acabou vencendo, Ceará e Vitória, em que não jogou absolutamente nada. No jogo contra o Ceará só não empatou no final porque, né, os deuses do futebol não quiseram.
desse recorte aí, desde a volta, né, da parada ali para o Campeonato Mundial de Clubes, apenas um jogo o Internacional fez um jogo decente, que foi o jogo contra a equipe do Santos, lá na Vila Belmiro. De resto, foram partidas apáticas em que o adversário dominou amplamente o Internacional. Tá nítido, tá claro, tá cristalino, tá na cara de todo mundo que o Roger não consegue mais tirar nada, absolutamente nada do time do Internacional. E mesmo assim, a direção vai cometer o erro que cometeu com o próprio Mano Menezes, com outros treinadores em que insistiu porque tinha convicção de que não trocar o trabalho trocar o trabalho poderia atrapalhar a sequência da temporada. Vamos pegar como exemplo São Paulo, adversário do Inter nesse último domingo. O Zubeldia estava aí há um ano, o time estagnou, não ia para lugar nenhum. O São Paulo simplesmente resolveu demitir o Zubeldia. Trouxe o Hernan Crespo, teve a parada para a Copa e o Crespo ajeitou o time do São Paulo. Fez o arrozinho com feijão, bem temperadinho. E aí conseguiu reacender a chama no São Paulo e o São Paulo agora é um time competitivo. Isso que o São Paulo tá cheio de problemas. O São Paulo não tem o Oscar, não tem o Lucas e não tem o Calleri. São os três principais jogadores do São Paulo. São três pilares ofensivos do São Paulo. O São Paulo tá jogando com a gurizada lá na frente. E mesmo assim o São Paulo montou o time competitivo. Então, essa desculpa de ir pronto para a entrevista coletiva e falar, né, de que os desfalques estão atrapalhando, não serve. Porque não é possível que o Ceará tenha mais condições, o Léo Condé consiga tirar mais do Ceará do que o Roger consiga tirar do Internacional. Não é possível que num jogo dentro de casa, em que você precisa vencer, você tire o Alan Patrick até do banco de reservas. O Alan Patrick estava com um quadro viral, não poderia, mas aí o Alan Patrick vai se recuperar em 3 dias e vai estar à disposição para o jogo contra a equipe do Fluminense no meio de semana. São situações que não é possível entender, cara. Não é possível entender esse bundamolismo, esse palmolismo que vive o Internacional. Entra ano, sai ano, todo mundo começa a fazer suas apostas. Esse ano é o ano do Inter. Só que aí as coisas não andam. O Inter foi campeão gaúcho, o Inter deu expectativas para o seu torcedor de que poderia melhorar, mas, cara, se não tá melhorando, muda. Não precisa ter medo de mudar, só não pode ser omisso. A omissão, às vezes, acaba atrapalhando. Os outros têm que tomar a decisão pelo presidente. O presidente não toma a decisão. Tem que ir. Tô com medo de ir pro jogo contra o Fluminense com o treinador interino tomar uma sapatada. Mas, meu amigo, o Roger Machado era para ter sido demitido depois do jogo contra o Fluminense e o treinador substituto já era para estar no Beira-Rio no dia seguinte. Era para estar na quinta-feira no Beira-Rio. Aí o Inter perde pro Fluminense, o Inter perde pro São Paulo e o Inter muito provavelmente vai ser eliminado no meio de semana pelo Fluminense e aí eles vão querer mudar na véspera do jogo contra o Flamengo. A hora de mudar é agora. Tu já perdeu pro Fluminense. Tu não vai conseguir recuperar esse jogo. A tendência é de eliminação na próxima quarta-feira contra a equipe do Fluminense lá no Maracanã. Então ganha tempo, tenta preparar para outra competição que ainda não começou, que tá 0-0, que é a Copa Libertadores da América. Só que não. As coisas no Beira-Rio são muito lentas. Me parece que lá no Beira-Rio não se tem internet fibra ótica. Me parece que lá no Beira-Rio as coisas são com internet de escada. Não tem computador, não tem laptop, é máquina de escrever, é carimbo, é mimeógrafo. As coisas são antigas no Inter, porque não se tem agilidade. Uma documentação do Alan Rodrigues e o cara não está à disposição para o jogo contra, talvez o jogo mais importante do Inter, que era contra a equipe do Fluminense, o jogo mais importante do ano na Copa do Brasil, que é uma competição acessível. O Fluminense, se é igual, é um pouco menos time que o Internacional, porque perdeu seu principal jogador, o John Arias,
que foi vendido para o futebol europeu. Não é possível. Não é possível essa lentidão, esse processo lento. O Inter tem uma dificuldade de conseguir fazer negócios. Negócios que são fáceis. Porra, não tem sentido o Inter se atrapalhar para conseguir tirar um jogador do Argentinos Júniors, da Argentina, que hoje tu oferece o salário pro cara de 250 mil dólares, o cara vem correndo para cá. O cara queria vir para cá. Por que não agilizou esse processo? Por que foi cozinhando durante 2 meses uma negociação? Ah, porque o Inter tem dificuldade, o Inter não tem dinheiro. Porra, mas não tem investidor, Colorado. Pô, o Inter torrou R$1 milhão no Rodinei, que foi expulso naquele jogo decisivo. Por que o Barcelos não foi no cara lá da Soja e pediu pra ele o dinheiro para ser a garantia bancária pro Argentino Júnior? Por que não vai lá e pede o dinheiro pra pagar a porra do Thiago Maia, pro Flamengo não ficar enchendo os culhão, pedindo, soltando nota depois do Inter ter confirmado o Alan Rodrigues? Então, todos esses processos que o Internacional está passando hoje, vergonhosos, são culpa do presidente. Porque o presidente ele é omisso e o presidente ele não toma a decisão na hora que precisa tomar. O Inter tomando uma roda do Fluminense, o Inter tomando uma roda do Vasco. O Vasco que é território pantanoso, o Vasco que é território que tá cheio de mina, qualquer pisada em falso explode aquilo lá. E o Vasco que perdeu pro time do Mirassol, e o Inter conseguiu ser amplamente dominado dentro de casa. Só conseguiu empatar por causa dos deuses do futebol, como eu costumo dizer. Mas, cara, é impressionante o bundamolismo que impera no estádio Beira-Rio. E hoje, nesse domingo, melhor dizendo, tivemos aí 11 mil torcedores presentes no Beira-Rio, que são 11 mil heróis, né? Que alguém do marketing do clube precisa ligar para essa gente e oferecer o ingresso para o jogo contra o Flamengo, porque esses caras são guerreiros. É chuva, é frio, um jogo 8h30 da noite, os caras tendo que trabalhar amanhã e ainda assim estão no estádio comparecendo. Mas óbvio que 11 mil torcedores podendo ser muito mais. O time dentro do campo não tá chamando o torcedor. E, cara, a gente viu, o time tá desorganizado, nada acontece. O time joga pouco. O time apresenta pouco dentro de campo. Isso é problema do técnico. Quando todos os jogadores começam a jogar mal, o problema, ele não é simplesmente do jogador. Ah, o jogador tal tá mal tecnicamente. Aí muda o esquema, muda jogadores, muda peças e o time segue jogando mal. Se o time segue jogando mal, o problema é comissão técnica. E se o problema é comissão técnica, o Internacional precisa mudar a sua comissão técnica. Qual é o problema de mudar a comissão técnica? Qual é o problema de tentar ajustar a rota no meio do caminho? É preciso ter convicção. O Inter lá em 2010, quando não tinha convicção no trabalho do Fossati e realmente o Fossati levou o Inter até a semifinal da Copa Libertadores daquele ano e o time não vinha jogando bem. Era um horror os jogos do Inter. A direção demitiu o Fossati, contratou o Roth e o Roth conseguiu levar o time até o título do campeonato da Copa Libertadores da América. Eu não tô dizendo aqui para contratar o Roth, tá? Mas o Vojvoda tá livre no mercado. O Vojvoda tá livre no mercado, é preciso ser ágil. Técnico bom daqui a pouquinho tá empregado. Se ficar demorando muito para demitir o Roger e para contratar o novo treinador, o Vojvoda vai pegar um outro clube. Na Argentina, daqui a pouquinho, os caras vão trocar. O Boca não tá no bom momento. Daqui a pouquinho manda o Miguel Russo embora e leva o Vojvoda. Por quê? Porque a direção do Inter sempre nessa lentidão. Sempre nesse marasmo. Se botar uma corrida de uma tartaruga, de uma lesma e a direção do Inter, a tartaruga e a lesma vão chegar na frente da direção do Inter. Porque é muita lentidão, cara. É muito freio de mão puxado.
É um negócio assim que não faz sentido algum ter essa lentidão, essa falta de coragem para tomar decisão. A torcida, a maior parte da torcida tá querendo a saída do Roger, porque a torcida tá vendo que não dá para tirar mais nada desse time. Não dá, o Roger não consegue tirar mais nada desse time, né? Então, se a situação é essa, tem que trocar. Repetindo mais uma vez, o São Paulo não teve medo de trocar. O São Paulo não teve medo de trocar. E o São Paulo agora colhe os frutos da decisão da sua direção, que foi corajosa, tomou uma decisão e acabou demitindo o técnico Luiz Ubeldia e acabou contratando o Crespo, que agora emenda aí uma sequência de vitórias. E não pense que o Crespo revolucionou o São Paulo. Não, pelo contrário, o Crespo só fez o simples. E hoje, o Inter não faz o simples. O Roger inventou uma escalação que nunca tinha treinado. Para espelhar o adversário. Quem tem que estar preocupado que vai jogar no Beira-Rio não é o Inter com o adversário, é o São Paulo. Não pode se inverter os valores das coisas, né? Não pode se inverter o valor das coisas. Quem está em casa tem que pressionar o adversário. O Inter não conseguiu pressionar, aliás, o Inter não consegue pressionar absolutamente ninguém. É muito na base do upa-upa, da empurrância, não tem nenhum padrão tático. Aquele Inter do ano passado, né, daquela reta final, daquela sequência de vitórias que era extremamente organizado, ficou organizado porque caiu de todas as competições. Caiu da Copa Sul-Americana, caiu da Copa do Brasil e tudo precocemente. Agora o Inter ainda tem chances na Copa do Brasil, mesmo que remotas por ter perdido o jogo em casa. Tá zerado na Libertadores da América, é o Flamengo, mas a gente já viu aí que o Flamengo oscila muito. E aí a direção vai esperar a eliminação contra o Fluminense para tentar reagir, para tentar fazer alguma coisa diferente. A mesma direção que foi muito lenta para conseguir tirar o Roger do Juventude, com todo respeito ao Juventude, mas o Juventude não se compara ao tamanho do Internacional. Então, a direção que é lenta para qualquer tipo de decisão não ia ser ágil em um momento em que tá todo mundo vendo. E vou até parafrasear o Renato Portaluppi, né? Até o Steve Wonder tá vendo que não se tira mais nada do Internacional. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.